Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez no canal Igreja Unasp SP para dar prosseguimento à nossa série Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Já aprendemos muita coisa interessante aqui nesse livro maravilhoso, escrito por Moisés, inspirado por Deus, e já percebemos que várias das verdades que perpassam as páginas da Bíblia estão contidas aqui, ainda que em forma de esboço talvez, nos primeiros capítulos, Gênesis 1, 2 e 3. A verdade da criação, a verdade de que Deus é um Criador triuno, a verdade de que a redenção foi prometida por meio de Cristo, a semente que viria, o Messias aguardado e prometido. Vimos aqui também o que a Bíblia ensina sobre saúde, como ter uma vida saudável, física, mental, espiritualmente, emocionalmente. Está aqui também na palavra de Deus, é o manual da vida. Deus, o Criador que nos fez e sabe como nós funcionamos melhor, é quem nos deu essas recomendações. Vimos também o que a Bíblia ensina sobre sexualidade, o primeiro casamento. Vimos que aqui também está contido o capítulo mais triste da Bíblia, mas também a promessa mais maravilhosa e a única que nos traz a real esperança de que um dia Deus vai resolver esse problema chamado pecado. E o tema de hoje, nós vamos então estudar o assunto da morte, a mentira mortal que Satanás introduziu lá no começo da história deste mundo. Vamos mais uma vez pedir que Deus nos ajude a compreender a palavra dele que estudaremos a partir de agora. Feche os olhos e vamos conversar com o nosso Criador. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado porque mais uma vez vamos ter aqui o privilégio de abrir tua palavra e entender assuntos tão importantes, assuntos vitais. Ajuda-nos agora a entender, compreender e colocar em prática o que vamos estudar. Abre, Pai, o nosso entendimento e também o nosso coração para aceitar a Tua palavra que será pregada, estudada neste momento. Abençoa cada amigo, cada amiga que está acompanhando esta série, que vai assistir depois também a gravação, que seja uma bênção na vida de cada um. Nós pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Mentira mortal, que mentira foi essa que Satanás começou a trouxe aqui para os seres humanos, no começo da história deste mundo? Quando o assunto é morte, na verdade existem várias ideias. Há pessoas que creem na reencarnação, há pessoas que creem na vida eterna imediata após a morte, pessoas que acreditam no inferno eterno após a morte, outras que creem que haverá uma ressurreição na volta de Jesus. A pergunta é, o que diz a Bíblia sobre esse assunto também? O que Gênesis pode nos ajudar no sentido de compreender esse assunto? O fato é que, por muito tempo, a própria mídia, a imprensa, tem ajudado a divulgar não as ideias contidas na palavra de Deus, mas outras ideias. Revistas seculares insistentemente falam sobre reencarnação, ocultismo, vida imediata após a morte, mediunidade. Não só revistas, mas também produções cinematográficas, séries, filmes, trazem esses mesmos conceitos. Uma verdadeira cultura da morte, uma banalização de uma coisa que é tão triste, algo que não era plano de Deus. Não foi Deus quem planejou isso. Desenhos animados, brincando com esse tema, passando uma ideia de que a morte, a vida após a morte é imediata, independente até de Deus. São várias as produções, ficaríamos aqui muito tempo para analisá-las, mas eu quero mais ver o que diz a Bíblia, porque ela é a verdade absoluta, como nós já estudamos. Gênesis capítulo 2, verso 7. Vamos então ao nosso livro de estudos, Gênesis 2, 7. Nos ensina aqui os dois elementos que Deus usou para criar o primeiro ser humano no planeta Terra. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Você prestou atenção? Quais foram as duas coisas que Deus usou para formar o primeiro ser humano? Pó da terra e fôlego de vida. E é curioso perceber que, quando analisamos quimicamente o nosso corpo, os elementos que estão aqui estão também no solo. Nós temos aqui carbono, enxofre, nitrogênio, hidrogênio, ferro, cálcio, está tudo lá e está aqui também. Tanto é que a mesma Bíblia diz que quando morremos, o corpo volta para o pó. Do pó foi formado e do pó para o pó volta. Há o elemento fôlego de vida, esse provém de Deus. Então aquele ser que ainda não tinha vida, ele passa a respirar, a viver
a se mover quando Deus sopra no seu nariz o fôlego de vida. A palavra hebraica aqui é ruach. Ruach quer dizer fôlego, exatamente isso, é o ar, é o que nos dá vida. E então, olha o que o texto diz, ele se torna uma alma vivente. A palavra alma aqui é nefesh, no hebraico quer dizer ser vivente. Perceba que o texto não diz que Adão recebeu uma alma, uma entidade imaterial que estaria dentro dele e que na sua morte se desprenderia dele, como alguns creem. Não, o texto não diz isso. O texto diz que esses dois elementos juntos, pó da terra, a parte física, e fôlego de vida, o que nos faz existir, nos mover, pensar, compõem uma alma vivente. Interessante, não? Por isso que no Novo Testamento, por exemplo, diz que naquele dia foram batizadas 3.000 almas. Como assim? Pessoas, seres humanos. Até os animais são chamados de alma vivente na Bíblia. Por quê? Porque eles também são seres vivos, são nefesh, tanto quanto o ser humano. A Bíblia é tão simples quando explica esse assunto, não precisamos errar aqui. Uma boa comparação para entendermos o que a Bíblia fala sobre o que é o ser humano, é com uma lâmpada dessas de incandescentes. Veja ali, você tem ali o bulbo de vidro e dentro dele aquele filamento de tungstênio. Quando a energia passa por aquele filamento, ele se acende. Então você tem a luz. A energia mais a lâmpada formam a luz. A energia, a parte imaterial, digamos assim, embora também seja formada por matéria, fótons, não vou entrar nesse detalhe agora, mas junto com a lâmpada, que é a parte material física, formam a luz. De modo semelhante, o ser humano sem o fôlego de vida, o ruach, não é ser humano, não é alma vivente, é apenas elementos químicos. O ser humano também não seria ser humano se tivesse só o ruach, sem o corpo, porque o ruach é só o fôlego. Os dois juntos, unidos, formam a alma vivente, ou seja, o ser humano. Aquele que se move, aquele que pensa, aquele que ama, aquele que respira. Alma, como eu disse no original bíblico, no hebraico é nefesh, que significa ser vivente. Quando o Criador sopra nas narinas de Adão, ele se torna um ser vivente, se torna uma alma vivente. Agora, o que aconteceu com essa alma vivente, o ser humano, quando ele pecou? Romanos 5,12 diz que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando Adão e Eva, e nós vimos isso no domingo passado, está gravado aqui no canal Igreja Unasp SP, o capítulo mais triste da Bíblia, quando Adão e Eva romperam, porque o pecado é isso, romperam essa relação com o Criador, eles passaram a ser mortais. Então, o salário do pecado é a morte. Satanás tentou enganar Eva, lembra? Com a mentira de que ela não morreria, coisa nenhuma, mas é como pensar que um celular desconectado da tomada pudesse ficar ali por dias e dias sem se reconectar, funcionando. Chega um momento que ele apaga. Nós, à semelhança de um celular desconectado, se não estivermos ligados à fonte de vida, apagaremos também para sempre. O diabo quer nos levar para esse abismo da não existência. E Deus nos diz claramente em sua palavra, Jesus disse isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o que mais? A vida. Não há vida sem o originador da vida, não há vida sem a fonte de vida. Você não é imortal, você não é eterno. Você poderá ser eterno com o eterno, o Deus criador da vida, o Deus que é vida. O que voltamos a ser quando morremos? O texto de Gênesis 3,19 diz que o pó volta ao pó. E aí, não mais existência. Por quanto tempo? Calma, nós veremos isso. Mas a morte é o oposto de vida. Vida é existir, morte é não existir. O pó da terra, menos o fôlego de vida, o que acontece? A alma deixa de existir. O pó volta ao pó e o fôlego volta para Deus. E você não mais existe. Por quê? Porque você só existe quando o corpo e o fôlego estão unidos. Quando estão separados, não há mais nada. Muito bem. Mas então acabou? Morreu? É o fim? Não, não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia não fala isso também. A alma pode morrer? Ezequiel 18,4 é muito claro quando diz assim que a alma que pecar, essa morrerá. Mesmo que eu cresça equivocadamente que alma é uma espécie de fantasma, teria que admitir, se creio na Bíblia, que esse fantasma morre.
Porque o texto, você pode depois conferir em sua Bíblia, eu não vou poder ler todos os textos aqui pelo tempo que temos, mas você pode anotar e ler. Ezequiel 18:4 diz: a alma que pecar, a nefesh que pecar, essa morrerá. Independentemente da minha crença de que a alma é fantasma, imortal ou não, eu tenho que admitir biblicamente que ela morre. Então, de qualquer forma, não somos imortais, como Satanás queria que acreditássemos. Mas como eu creio na Bíblia e sigo o que ela me explica, eu sei que alma é pessoa. Então o texto está dizendo o seguinte: olha, as pessoas que pecarem morrerão. E como nós sabemos que todos pecaram, porque Paulo diz isso, todos são mortais. Todos carecemos da ressurreição que será operada por Jesus, o Deus da vida. Somente quem é imortal segundo a Bíblia? É só você ler 1 Timóteo 6, 15, 16. Ali Paulo diz que o único que possui imortalidade é Deus. E ponto final. Todos os seres criados não são inerentemente imortais. Eles dependem da fonte de vida. Exatamente por isso que na vida eterna, quando estudarmos esse assunto aqui, será o último tema, a cereja do bolo, de volta à eternidade. Mesmo lá, teremos que comer o fruto da árvore da vida, porque ele representa a nossa dependência do Criador. Sempre seremos criaturas. Sempre dependeremos da fonte de vida que é o nosso Deus. Aliás, Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer, principalmente existir para sempre, só com Deus. Avancemos aqui no nosso estudo. Os mortos sabem alguma coisa do que acontece com o mundo dos vivos aqui neste mundo? Bem, se você ler com atenção Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, e Salmo 146, verso 4, só para ficar com 2 textos, tem muitos outros. Você perceberá que ali Salomão em Eclesiastes diz: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os seus sentimentos, os seus pensamentos ficaram entregues ao esquecimento. E não tem parte alguma do que se faz aqui debaixo do sol, ou seja, nesta vida. Portanto, a Bíblia é categórica em dizer que os mortos não podem voltar. Os mortos não têm participação naquilo que os vivos fazem. Mas espera lá, eu já vi coisas muito estranhas por aí. Vamos explicar isso pela Bíblia também. Sim, acontecem fenômenos estranhos por aí, mas segundo a Bíblia, se você crê nela, não são os mortos. Os mortos não voltam, exceto quando da ressurreição final. Muito bem, Salmo 146, verso 4 diz que os sentimentos, amor, ódio, inveja, tudo isso já pereceu. Eles não sentem mais nada na condição de mortos. É o que diz a Bíblia, de ponta a ponta. Um texto muito claro do Novo Testamento, para a gente entender também o que é a morte, é a passagem que narra a ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus aguarda 4 dias para depois ir até a localidade onde morava Lázaro e sua família. Ele poderia ter ido no momento em que foi informado de que Lázaro estava doente, mas Jesus não foi. Aqui podemos fazer uma pequena pausa interessante. Quando Jesus faz uma pausa, lembra o que eu falei da noite anterior, do domingo anterior, sobre a rede metroviária, por que o metrô para às vezes no seu percurso? As pessoas que estão operando isso sabem por que ele para, porque pararam o trem. Quando Jesus aparentemente atrasa ou faz alguma coisa que nós não esperávamos, confie, Ele é Deus. Eles queriam uma cura para uma doença e receberam algo muito maior, uma ressurreição. Se Jesus não lhe deu o que você pediu, pode se dar o caso de que Ele quer dar a você uma coisa muito maior. Se Jesus impediu talvez você de comprar alguma coisa ou de se relacionar com alguém, é porque Ele tem algo muito melhor para você depois. Confie nesse Deus maravilhoso. Eles queriam uma cura, receberam uma ressurreição. Jesus então vai até Lázaro, até a família de Lázaro. Uma irmã dele reclama: Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido? E ele fala: creia somente. Ora, ali estava o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso diante deles. Confie. E ele então manda tirar a pedra da tumba. A outra irmã diz: mas Senhor, já está cheirando mal, já é o 4º dia. Tirem a pedra. Lázaro, vem para fora. Alguns dizem que se Jesus não fosse tão específico em dizer o nome dele, todos os mortos teriam ressuscitado.
Ele foi específico, porque os outros vão aguardar um pouco mais. Lázaro, vem para fora. E ele acorda. E ele vem para fora. E ele fala, eu vi um corredor de luz, eu vi as almas. Não fala nada, porque Lázaro estava dormindo. Jesus disse isso. Antes de voltar a Betânia para ressuscitá-lo, de ir para Betânia para ressuscitá-lo, Jesus falou assim, nosso amigo Lázaro dorme. Os discípulos ficaram um pouco confusos, disseram, mas Senhor, se ele está dormindo, quem sabe ele vai acordar bem e vai se curar? E Jesus foi muito claro e disse, Lázaro morreu. Para Deus, e para nós também tem que ser assim, a morte é comparada a um sono. Aqueles que morrem ficam inconscientes deste mundo. Para eles vai ser como um piscar de olhos. Para nós o tempo ainda passa porque estamos vivos, mas para quem morreu, acabou. Num piscar de olhos, o que eles verão? Ou a volta de Jesus, ou depois disso, sem que eles saibam, vão tomar conhecimento só quando acordarem, infelizmente, a segunda ressurreição e depois a morte eterna. É o que ensina a palavra de Deus. Então a morte é o oposto da vida. É um estado de não ser, de não existir, até a ressurreição. Por isso que os mortos não podem participar do mundo dos vivos. Porque até a ressurreição eles não existem. Ok? A morte para Deus é comparada a um sono. E eu sigo o meu Deus. Eu entendo que ela é assim. Meu pai faleceu faz quase 1 ano. Ele está dormindo. E como eu me sinto confortado em saber que meu pai não está em algum lugar contemplando nossas lutas, contemplando as lutas pelas quais a família está passando, contemplando quando os filhos ficam doentes e não poder fazer nada. Eu fico muito mais tranquilo em saber que meu pai aceitou Jesus antes de morrer e está inconsciente, aguardando o reencontro conosco na volta de Jesus. Isso traz esperança. Meu filho morreu, minha esposa morreu, será que eu vou reencontrá-los? Sim, a promessa bíblica é essa. Mas se você crer em outras ideias, talvez você fique confuso. Será que eles não foram para um outro plano de existência? Será que foram para algum local e estão me vendo agora e estão sofrendo por causa de mim? Não. A Bíblia simplesmente nos ensina isso que eu acabei de dizer. Estão ali inconscientes, sem sofrer, aguardando o desfecho daquilo que em vida eles puderam fazer. Isso é importante também a gente dizer. Não adianta depois que morrem as pessoas, você orar para que elas sejam salvas. Você fazer alguma coisa aqui para tentar mudar o destino delas. A escolha é nossa. Lembra o que eu li sobre Ezequiel 18? A pessoa que pecar morrerá. A decisão é dela. O mesmo texto diz que aquilo que os pais fizeram não determina a salvação ou a perdição do filho. A escolha é individual. Eu preciso tomar a decisão de aceitar Jesus como meu Salvador. Ninguém irá para a vida eterna agarrado na saia do outro, no vestido do outro. Não tem como fazer isso. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Você precisa entender que a sua vida eterna depende dessa aceitação de Jesus como Salvador. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Avancemos aqui. O que mais a Bíblia tem para nos ensinar sobre esse assunto tão importante? Reencarnação. Será que a Bíblia fala disso? Pelo contrário. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: as pessoas, aos seres humanos, está ordenado morrerem só uma vez, vindo depois disso, o juízo. O texto é muito claro. O apóstolo Paulo é muito claro. Morremos uma vez aqui, nesta realidade, e depois disso veio o quê? O juízo. E no juízo determina-se se você vai ter a vida eterna ou, infelizmente, passar pela morte eterna. Aí sim, a segunda morte definitiva, como Apocalipse 20, por exemplo, nos ensina. Não há reencarnação na Bíblia. A Bíblia ensina a ressurreição dos mortos. Volta-se da morte para a vida eterna se houve a aceitação do plano de Deus para a sua vida. Hebreus 9, 27. São textos muito claros. Quando e onde começou então essa mentira de que o homem não morre? Vamos ao Gênesis, nosso livro de estudos. Capítulo 2, versos 16 e 17, e depois Gênesis 3, verso 14. Gênesis 2, 16 e 17. O que diz ali o relato? E o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Era o teste de fé, como eu disse já noutra pregação aqui. Porque no dia em que dela comer, ou seja, no dia que você desobedecer a palavra de Deus, no dia que você romper esse relacionamento com Deus, você certamente morrerá. Ok, Deus disse isso.
Quem confia em Deus aceita, crê e segue. Mas aí no capítulo 3, que nós estudamos na noite anterior, no domingo anterior, no verso 4, vem Lúcifer, o anjo caído, o anjo rebelde, e diz o seguinte para a mulher, contrafazendo a palavra de Deus. Então disse a serpente, ele usou uma serpente como médium, então disse a serpente à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos se abrirão, e aí ele ofereceu o que ele não podia dar para a mulher, porque Deus já tinha dado tudo para eles, para a felicidade deles. Então Deus disse, vocês vão morrer se pecar. Satanás disse, não vão morrer. A mentira começa ali, no primeiro capítulo, ou no capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia. A mentira original, satânica, de que o ser humano poderia eventualmente viver, existir eternamente sem Deus, desconectado da tomada, o celular que apaga. Triste isso. E o diabo vem aperfeiçoando essas ideias, trazendo outras variantes, né? Reencarnação, transmigração e por aí vai, né? Para tentar continuar ecoando a mentira do Éden. Quando os mortos ressuscitarão? Esses textos são muito preciosos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, pode ler do 13 ao 16, 17, é um capítulo muito bonito, e 1 Coríntios 15 também é um capítulo maravilhoso. O mesmo apóstolo Paulo, nessas duas cartas, diz que quando ressoar a última trombeta, isso vai ser na volta de Jesus, o arcanjo, que é Miguel, é o próprio Cristo, Apocalipse o apresenta com esse nome, Miguel quer dizer aquele que é como Deus, o único que é como Deus, Jesus Cristo. Então quando Jesus, a mesma voz que trouxe Lázaro de volta à vida, vai dizer a todos os mortos que morreram crendo nele e que o aceitaram como Salvador, levantem-se do pó da terra. Ele recria um corpo, devolve o fôlego e agora sim, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios 15, um corpo revestido de imortalidade. Ora, então não era imortal? Claro que não. Ele se reveste de imortalidade na ressurreição. Revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade, um corpo perfeito, sem as marcas do pecado, sem tendências para o pecado. Agora sim, glorificados com esse corpo que certamente será maravilhoso. Ascenderemos para o céu, como diz Paulo ali, para encontrar Jesus nos ares e estar para sempre com Ele. Quando vai acontecer a ressurreição? O texto diz mais, que nós, ele se coloca assim pela fé, né? Mas já está dormindo o apóstolo Paulo, mas ele diz assim, que os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, não precederão os que morreram, ou seja, não irão na frente deles, nem os mortos irão na frente deles, ninguém vai na frente deles, ou de alguém. Só estão no céu nesse momento, quem? Moisés, Enoque, Elias e os chamados 24 anciãos do Apocalipse, só. São esses que a Bíblia menciona. Os demais estão aguardando a ressurreição final. João 5, 28 e 29 é tão claro dizendo assim que vem o dia, não veio ainda, vem o dia em que os que estão mortos, os que estão na sepultura, ouvirão a sua voz. Uns sairão para a ressurreição da vida e outros sairão para a ressurreição da condenação. João é muito claro. E depois ele retoma o assunto no Apocalipse 20, dizendo que há um intervalo de 1000 anos entre uma ressurreição e outra. Em João 5, ele só menciona as ressurreições, as duas. Em Apocalipse 20, o mesmo autor retoma o assunto e explica que há um intervalo de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. É um assunto muito interessante, cheio de esperança. É bom saber que chegará o dia, na volta de Cristo, em que nós reencontraremos os que morreram em Cristo. E que estejamos preparados para isso também. Estejamos salvos no sangue de Cristo, porque aí formaremos um grupo só. Todo mundo com seu novo corpo, todo mundo jovem para sempre, e assim encontraremos Jesus nos ares, e ficaremos com Ele passeando pelo universo por 1000 anos, para depois voltar e ter aqui o nosso lar eterno. Isso te surpreende? Ora, as bem-aventuranças dizem, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra? Esta aqui, eu não quero essa terra aqui para mim. Não, a terra recriada. Pedro, em suas cartas, diz que o fogo da volta de Cristo vai consumir esse planeta e depois dos 1000 anos, Apocalipse 20, esse mesmo fogo vai purificar a terra, destruir tudo o que há de pecado aqui e Deus então vai recriar. Por isso que João diz, Apocalipse 21, eu vi novos céus e nova terra. Porque os primeiros céu e terra passaram, foram destruídos. Como é bom saber
de tudo isso. Agora, você diz que os mortos estão dormindo. Não tem participação no que se faz aqui neste mundo. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Então, quem são esses que aparecem por aí dizendo que são os mortos? Uma bisavó, um avô, sei lá. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, 14, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Apocalipse 12, 7 a 9, diz que anjos foram expulsos do céu com Satanás. Deuteronômio 18, 10 a 12, proíbe a necromancia. Essa consulta aos mortos, Deus diz que é uma abominação. Por quê? Porque nos coloca, ou coloca aqueles que praticam isso em contato com demônios, não com pessoas que morreram. Então, quem aparece por aí, fazendo parecer que é um parente que morreu, um amigo, são os demônios, os anjos caídos. Para eles é muito fácil simular a aparência, a voz, o jeito, até o cheiro das pessoas que morreram. Para quê? Qual o objetivo? Continuar pregando a mentira de que certamente não morrereis. O diabo não quer que nós reconheçamos nossa dependência total de Deus. Ele sabe que só em Deus há vida eterna. Então ele usa todas as suas artimanhas, inclusive simular, parecer com pessoas que morreram, para continuar levando avante a mentira de que eventualmente poderíamos viver sem Deus. Não, não podemos. Então rejeite essas experiências, mesmo que elas sejam impressionantes aos sentidos. Confie na palavra de Deus, os sentidos são enganosos. A palavra de Deus é a nossa verdade absoluta. E ela nos mostra essas coisas todas. Confiemos no que Deus nos revelou. Qual deve ser a nossa atitude diante da morte? O mesmo apóstolo Paulo, naquele capítulo maravilhoso de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz: irmãos, eu não quero que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Ora, ficar triste com a perda de alguém é normal. Chorar quando perdemos um ente querido é normal. Mas não como os demais que não têm esperança. É diferente você sepultar um pai ou um filho, sabendo que você vai reencontrá-los em breve. É diferente de sepultar alguém sem saber se você vai reencontrar essa pessoa. Então a Bíblia nos faz pensar que, sim, a saudade machuca, dói, mas ela tem prazo de validade. Por isso que Paulo diz, ok, entristecerem, mas não como os demais, que não têm esperança. Vamos ver aqui rapidamente agora alguns textos que são frequentemente mal compreendidos. Eu quero começar com esse aqui, Lucas 23, 43. Você sabe que quando Jesus foi crucificado, havia 2 ladrões ao lado dele. A cruz era um instrumento de tortura para ladrões, marginais, malfeitores, assassinos, rebeldes. Jesus é colocado ali no centro. Um ladrão blasfemava, xingava, e o outro, ao contemplar Cristo e ouvir suas palavras, sua atitude perdoadora, reconheceu que era o Messias. E ele pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Olha como o ladrão tinha uma compreensão teológica correta. Ele fala assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, o ladrão sabia que ele só ressuscitaria na volta de Jesus. De alguma forma ele tinha algum conhecimento das Escrituras para dizer isso. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lembre-se de que no grego não há vírgulas, não há esses pontos de pausa. Então o que será que Jesus disse? Será que ele disse: em verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso? Ou, em verdade te digo, 2 pontos, hoje estarás comigo no paraíso? Em tese, qualquer uma dessas traduções são suportadas, porque, como eu disse, não há pontuação no grego. Mas pela Bíblia, pela lógica e pelo que outros textos nos ensinam, qual seria a melhor tradução? O que você acha? Vamos pensar nisso? Será que foi: te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou, te digo, hoje estarás comigo no paraíso? O fato é que 2 dias depois dessa fala, o próprio Cristo ainda não estava no paraíso. Mas como é que você sabe disso? João capítulo 20, verso 17, Jesus aparece para Maria Madalena e diz: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Se o próprio Jesus, 2 dias depois
da cruz, da morte na cruz, ainda não tinha subido para o paraíso, para o Pai, como ele podia dizer para o ladrão que estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso? Não faz sentido. A versão em espanhol, Nueva Reina Valera, de 2000, ela traz a tradução correta desse texto. Ela diz assim: então Jesus lhe respondeu, eu te asseguro hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Essa tradução está perfeita, correta, com base em tudo mais que a Bíblia nos ensina. Infelizmente, há pessoas que preferem pegar um verso mal traduzido e ignorar centenas de versos muito claros. Isso não é uma hermenêutica correta. Então, o todo da obra deve determinar o que um verso, às vezes um pouco menos claro, está dizendo. Nesse caso aqui, temos uma tradução que foi infeliz, né, para Almeida e para as versões católicas. Outro texto que deixa algumas pessoas com dúvidas é a parábola do rico e do Lázaro. Jesus contou uma parábola, e claro, você sabe que parábolas são histórias ilustrativas, são metáforas, são situações até absurdas, muitas vezes. E aqui Jesus conta uma história que era muito comum naquele tempo, uma história equivocada, mas comum, e ele usa essa história para ilustrar um outro assunto. O assunto não tinha nada a ver com morte, era sobre a avareza, sobre o descuido para com os pobres. Então morre um rico e morre um pobre. O rico vai para o seio de Abraão, ele nem chama de céu, eternidade, paraíso, seio de Abraão. E o pobre, o rico, vai para o inferno. Uma crendice popular na época, advinda da cultura grega. Hades. Ele usa uma mitologia para ilustrar uma história. Algumas coisas saltam aos olhos quando a gente estuda esse texto, como por exemplo, quer dizer então que o céu e o inferno estão tão perto assim, que um consegue ver o outro lá? Espíritos têm sede, porque o cara que está no inferno pede água. O espírito tem sede, a alma tem sede. Essa compreensão de alma como fantasma, né? O céu seria horrível, concorda comigo? Estando lá no céu, vendo o pessoal queimando e agonizando e gritando no inferno. Seria muito triste esse céu. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, diz o Apocalipse 21:4, mas como que lá no inferno estariam com pranto, dor, ranger de dentes? Malaquias 4:3 diz, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. A Bíblia não fala nada de inferno eterno. Ela ensina o aniquilacionismo e diz mais, lá em Apocalipse, que a morte, a sepultura e o inferno serão lançados no lago de fogo. Como assim? Inferno lançado no lago de fogo? É que a palavra traduzida para inferno, nas nossas versões em português, ela quer dizer sepultura. Por isso que o credo apostólico cristão diz que Jesus desceu ao inferno e voltou ao terceiro dia. Não que Jesus tenha ido para o inferno, Jesus desceu à sepultura, à tumba, e dali ressuscitou. Se eu morrer antes da volta de Jesus, você pode dizer, Michel só foi para o inferno. Por quê? Porque eu irei para a sepultura e ficarei ali até a volta de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Não podemos usar uma parábola ilustrativa com uma história totalmente mitológica para anular todos os tantos textos que são claros sobre essa questão da morte. É uma parábola e não se baseiam doutrinas em cima de parábolas. Avancemos aqui. Por que confiar no que diz a Bíblia sobre a morte? Por que eu posso ter tanta certeza de que um dia, se eu morrer, ressuscitarei? Veja só. A ressurreição de Jesus é a nossa grande esperança. Jesus foi sepultado na tumba de José de Arimateia, um homem importante, nome conhecido, endereço conhecido, todo mundo sabia onde era a tumba dele. Era um homem rico. Jesus não tinha nem onde ser sepultado, era pobre, mas José de Arimateia, que se converteu ao cristianismo, cedeu sua tumba para Jesus, como estava profetizado, inclusive. Era um local conhecido, e se alguém quisesse inventar esse fato, não colocaria um local que tinha endereço. Era só colocar no Waze ali e você chegava fácil na tumba. Como que eles cometeram um erro tão básico? Se queriam inventar uma história, colocasse um local desconhecido. Qualquer um poderia lá verificar. Tem mais coisas. Sendo membro do Sinédrio, de destaque no Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, que condenou Jesus, Arimateia dificilmente seria usado como personagem inventado por cristãos, porque eles tinham muita mágoa para com o Sinédrio. E mais, se fosse mentira, o próprio Arimateia diria assim, tira o meu nome dessa história.
Isso é tudo mentira. Colocar nomes conhecidos na época, que estavam vivos ainda, como José de Arimateia, Nicodemos, Herodes, Caifás, Anás, era um tiro no pé, se a história fosse inventada. Porque qualquer um deles poderia desmentir o fato. Tira meu nome daí. E qual seria a melhor forma de desmentir essa história? Mostrem o corpo morto de Cristo. Tanto não puderam que tiveram que inventar uma história mirabolante. Qual? Um grupo de judeus desarmados chegaram ali na tumba, encontraram uma tropa romana armada, puseram esse pessoal para correr, moveram a pedra pesada e roubaram o corpo. Essa foi a história que eles inventaram para tentar mascarar o fato. Uma fake news terrível, né? Os soldados teriam morrido por causa disso. Só não morreram porque os líderes judaicos intercederam. O corpo não estava mais lá. E sabe qual foi o outro tiro no pé que eles deram? Se fosse uma mentira, colocaram uma mulher para ser a primeira testemunha desse evento que marcaria toda a história do cristianismo. Mas qual o problema? Naquele tempo, mulheres não eram nem consideradas num julgamento, por exemplo, como testemunhas. Era uma sociedade muito machista. Agora, colocar mulher já seria ruim, mas colocaram Maria Madalena, uma mulher que tinha um passado complicado. Tinha sido endemoniada, Jesus a libertou 7 vezes. Por favor, coloca, quem sabe, João, então, que era parente lá, né, dos sacerdotes. Coloca Nicodemos, um homem de destaque, respeitado. Vai colocar Maria Madalena. Vocês estão atrapalhando tudo. Por que fizeram isso? Porque era verdade. Jesus concedeu a honra, a tremenda honra de aparecer primeiramente para aquela filha que ele tanto amava. Uma mulher que foi curada, libertada, que recebeu uma nova vida. E disse para Maria Madalena: filha, não me detenhas ainda, porque eu vou para o Pai, mas vai contar para todo mundo que eu ressuscitei. Conte para os meus filhos que eu ressuscitei. Quando ela corre para contar para Pedro e os demais discípulos, eles ficaram até achando que ela estava tendo algum delírio. Nós o vimos morto, não é possível. Nem eles creram. Mas Pedro e João correm para a tumba para ver se era verdade. E encontram a tumba vazia. O que aconteceu com aqueles homens e mulheres que estavam ali com medo, trancados numa casa, achando que seriam os próximos a ser presos e mortos? Que de repente, do nada, ficam tão corajosos, vão para as ruas e pregam e apanham, são apedrejados e dizem: quer me matar? Pode matar. O que aconteceu? Pedro, que negou Jesus tão vergonhosamente, depois, como diz a tradição, acaba sendo crucificado e diz: eu não quero nem ser como meu mestre, eu não sou digno. Façam isso de cabeça para baixo, diz a tradição. O que aconteceu com eles? Alguma coisa muito poderosa, alguma coisa muito real, mudou a vida desses homens e dessas mulheres, que depois foram se convertendo com o tempo. Muitas pessoas aceitavam morrer nas arenas, queimados nas cruzes pelo Império Romano, e morriam cantando. Sabe por quê? Porque eles viram Jesus ressuscitado. Paulo diz que 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Paulo diz que é mais ou menos assim, né? Se vocês não creem no meu relato, porque Paulo se converteu depois da morte de Jesus, se vocês não creem no que eu estou dizendo, perguntem a centenas de pessoas vivas até hoje que viram Jesus ressuscitado. Ele apareceu a muitos. O evento foi tão poderoso, tão maravilhoso, que mudou a história do mundo. Jesus está vivo. Não é bom saber disso? O nosso Deus morreu por nós e está vivo. Hoje está no santuário celestial intercedendo por nós. E voltará em breve. Portanto, a ressurreição de Cristo é a nossa grande esperança. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. E também é vã a nossa fé. Mas se Ele ressuscitou, a nossa esperança é real. Nós podemos acreditar de todo o coração que em breve reencontraremos nossos queridos que morreram em Cristo. E se nós eventualmente morrermos antes da volta dele, morrermos em Cristo também, temos a certeza de que nós vamos ressuscitar no último dia, na volta de Jesus. Como é bom saber disso. Eu espero que essa mensagem tenha enchido o seu coração de esperança. Muitas pessoas perderam a vida nessa pandemia. Tem muita gente aí com o coração sangrando. Tem muita gente aí com o coração apertado de saudade. Eu quero dizer para você que isso vai acabar logo. Todos os sinais apontam para a brevidade da volta de Jesus. E quando Ele vier, Ele vai dizer: Francisco, levanta da tumba.
Ele vai dizer: Maria, acorda. Ele vai dizer: Marcelo, chegou o dia, levante-se. Ele vai chamar os nossos queridos e eles vão ressurgir com corpos imortais, gloriosos, e nunca mais vamos nos separar. Como eu amo essa mensagem. Como é bom saber disso. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos prometeste que este mundo de pecado, de miséria, de doença e morte, está com seus dias contados. Obrigado, Senhor, porque Tu nos fizeste saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que por meio dEle, pelo sangue dEle, nós temos a promessa e a esperança de termos a vida eterna em breve. Ó Pai, conforta o coração dessas pessoas que perderam seus entes queridos, pais, mães, filhos, amigos. Que a esperança da ressurreição enche o nosso coração e que nós possamos realmente crer que em breve vamos reencontrá-los. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz. Continua abençoando essa série de estudos. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo que vem tem mais. Continuamos aqui estudando Gênesis e as verdades maravilhosas que estão contidas nesse primeiro capítulo da Bíblia. Até lá, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, Igreja Unasp SP. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.